review de Luca com spoilers, então vamos lá. O filme se inicia no oceano, né, onde a gente conhece o Luca Paguro, uma criatura marinha. Ele mora com seus pais e sua avó. E aí, beleza, o Luca, né, ele meio que fica tomando conta de um rebanho de peixes lá, manda da sua mãe que é super protetora e tal. Até que um dia ele vai se aventurando, né, encontrando alguns itens curiosos de humanos, incluindo um gramofone que caiu no mar na noite anterior. E aí é quando ele conhece Albert Scorfman, que é uma outra criatura marinha, né? E pede ajuda do Luca e tal pra levar as coisas lá pra cima, pra superfície. E a gente descobre que quando eles ficam secos, eles viram humanos, eles ficam com o corpo de humanos. E aí, né, tipo, o Luca e o Alberto vão meio que se conhecendo. O Alberto vai ensinando o Luca como andar direito e tal, na terra. E, mano, a amizade dos dois é tão bonitinha, os dois se tornam logo melhores amigos. O Alberto conta algumas coisas pro Luca e tal, o Luca conta algumas experiências dele pro Alberto. E aí, né, o sonho deles é conseguir uma Vespa, né, que é aquelas lambretas e tal, que parecem um triciclo, escuta, enfim. E o filme é ambientado na Itália, né? E, tipo, eles vão montando com algumas sucatas lá que eles têm. Inclusive, né, o Luca meio que fica com medo de descer a colina, mas o Alberto, né, diz: Não, manda esse Bruno aí em cima da tua cabeça, cala a boca de silêncio, Bruno, e tal. E, mano, o que a Disney e a Pixar tem contra os Brunos, né? Primeiro em Luca e depois em Encanto, né? Mas, enfim, né, beleza. Algum Bruno não fez coisa boa na Disney, agora ela tá se vingando. Mas, enfim, né? E aí, os pais do Luca meio que começam a ficar preocupados. Eles descobrem, né, que o Luca tá indo pra superfície, no caso pra ilhazinha, né, que o Alberto mora sozinho, sem o pai. E diz ele, né, que o pai saiu, né, pelo mundo e tal, um negócio assim, diz: Ah, não, tu é crescido e tal, beleza. Mas, enfim, e aí os pais do Luca, né, ameaçam mandar o Luca para as partes abissais do oceano pra morar com o seu tio esquisito. E aí, né, o Luca, ele aproveita uma brecha lá, né, que a avó dele distrai a mãe. E ele acaba, né, fugindo e ele e o Alberto vão para uma cidadezinha, uma vilazinha, né? Fica até perto, não tão perto, né? Mas não é tão longe assim da ilha. E é a vilazinha de Porto Rosso. Lá, né, os dois, eles estão lá passeando e tal, até que eles encontram meio que os bullies de lá, né? Que é o Hércole, que é o grande bully da história, e os dois capachos dele, que são o Chicho e o outro lá, eu esqueci o nome. Chicho e Guapo, um negócio assim. Mas enfim, o Hércules, né, fica fazendo bullying com eles. E meio que vai, né, tentar enfiar o Luca na ponte. Ele não, na fonte, né, ele não sabe que o Luca é uma criatura marinha. E tipo, essa cidade tem uma fama, né, de, como se diz, caçar monstros marinhos e tal. E aí é quando Julia, essa garotinha, né, aí aparece, começa a defender eles e tal, diz que eles são os excluídos, que eles têm que ficar juntos e tal. E aí, né, eles querem comprar uma Vespa, só que, tipo, eles precisam de dinheiro. E aí a Júlia fala sobre a Copa Porto Rosso, que é uma Copa anual lá em Porto Rosso e tal. Você tem 3 provas e quem ganhar ganha uma quantia em dinheiro. E talvez dê pro Luca e pro Alberto conseguirem a Vespa que eles tanto querem. E aí, beleza, né? Só que eles não sabem muito bem como se inscrever, essas coisas, porque eles precisam de dinheiro para se inscrever. E aí, né, eles ajudam a Júlia a entregar alguns peixes pro pai dela, o Magnus, que ele é um pescador. E ele perdeu, né, um braço e tal. E, tipo, o Magnus, ele recebe os dois lá em casa e tal, mas ele diz: Ô, Júlia, ó, tipo, o que eu pesco e tal, e vendo, não vai dar pra pagar e tal. Mas aí, o Luca e o Alberto ajudam o Magnus a pescar muito bem. E aí, né, a Júlia e os dois vão, né, começam a treinar pra Copa Porto Osso. Tem 3 provas. A primeira
é a de nado, né? Que alguém do grupo vai ter que nadar em volta de uma boiazinha lá, voltar. A segunda prova é de comer massa, ou seja, eles vão ter que comer algum tipo de massa lá, de macarrão. E a terceira prova é pedalar pela colina, né? E descer até a linha de chegada. E aí, né, eles se dividem. A Júlia, ela vai nadar, o Alberto vai comer e o Luca, ele vai pedalar. Eles se inscrevem lá na Copa Porto Rosso e, tipo, o Hércules, né, ele até fica lá meio... eu vou ganhar e tal. Enfim, nesse meio tempo, os pais do Luca, eles percebem que o Luca fugiu e vão atrás dele, né, pela cidade. O Luca acaba percebendo que os pais dele estão ali, né? E ele e o Alberto meio que estão lá morando com a Júlia, né? Eles estão se escondendo e tal. O Alberto, ele não acredita muito que os pais do Luca estão lá, mas enfim. E aí o Alberto começa a ficar com um pouco de ciúme, porque o Luca e a Júlia estão se aproximando mais. Ela tá falando pra ele sobre astrologia, planetas e tal. E aí, tipo, o Luca diz, uau, eu quero saber mais. Ela, bom, eu vou aprender isso mais quando eu voltar pra minha escola em Gênova, porque ela não mora definitivamente em Porto Rosso, né? Ela mora em Gênova com a mãe e nas férias ela vai pra Porto Rosso pra ficar com o pai. Os pais dela são divorciados. E aí, tipo, o Luca fica impressionado e tal, e, tipo, ele quer ir pra escola e tal, mas o Alberto também fica com coisa e tal, e aí, enfim, né? Eles estão treinando e aí acaba uma briga do Luca e do Alberto. E o Alberto acaba se revelando pra Júlia como um monstro marinho e tal. Só que aí nesse momento, tipo, o Hércules e os outros estavam na área também. Tipo, eles não sabem que é o Alberto, né? Eles só veem um monstro marinho e tal. E aí, né, o Luca, ele trai o Alberto. Ele diz, ah, meu Deus, sai daqui, seu monstro marinho e tal. Não, mano. E aí, tipo, depois o Luca ainda tenta convencer a Julia. Ah, não, a gente vai conseguir. E, tipo, o Alberto ficou mó magoado, ele foi embora. E aí, né, a Julia, pra impedir o Luca de ficar falando e tal, que ela diz, não, não é assim que se resolve a situação e tal, tipo... Que ele tá dizendo, não, a gente consegue sem ele e tal, blá blá blá, vamos ganhar a Copa Porto Rosso, blá blá blá. E ela joga um copo d'água na cara dele e descobre que ele também é um monstro marinho. Só que ela diz, não, você tá doido, você tem que sair daqui, meu pai é um pescador e tal. Enfim, né? Ela consegue enxugar o Luca a tempo, o Magnum chega e tal, perguntam onde tá o Alberto, eles falam que o Alberto foi embora, ele... não, eu vou procurar ele porque não é bom uma criança ficar sozinha e tal. E aí, né? Bom, o Luca ele volta pra ilha onde o Alberto tá e tal. E o Alberto meio que conta que, tipo, quando ele era pequenininho, o pai dele abandonou ele e tal, e nunca mais voltou. E, tipo, o Luca ele percebe que ele fez uma mancada e tal. E aí, ele diz: ó, seguinte, eu vou lá e eu vou conseguir a Vespa pra gente. Não se preocupe, amigão. E aí ele vai embora de lá. E aí, né, meio que a equipe se dividiu. E agora, né, basicamente é a Júlia sozinha e o Lucas sozinho. Eles vão competir contra. Só que como que o Lucas vai entrar na água sem se revelar? A roupa de mergulhador que o Alberto tinha. Ele começa lá, né, ele vai andando, caminhando. E a equipe do Hércules trapaceia. Porque ele passa manteiga lá num dos amigos pra ele boiando, mas uns peixes começam a... O Luca, ele consegue, né, sair de lá e tal. E ele se seca escondido, vai pra mesa e come lá o macarrão e começa, né, a subir a colina pedalando. A Júlia já tava com uma dianteira, só que tipo, começa a acontecer, né, que nem no ano anterior, ela começa a passar mal e tal, mas ela tenta não vomitar. Mas o pior acontece, começa a chover bem na hora que o Luca vai descer. Aí tipo, ele fica assim na montanha. E aí, né, como se diz, o Hércules passa por ele pedalando e tal. E aí, quando o Luca meio que pensa em desistir, tipo, a Júlia até chega lá e fica... O Luca escuta um grito. É o Alberto chegando de guarda-chuva e tal. Só que aí o Hércules, ele passa, dá uma bicuda no... no Alberto e tipo, bum! O Alberto cai pra longe do guarda-chuva e é revelado que ele é um monstro marinho. Uma criatura marinha. E aí, tipo, o Hércules, né, ele pega uma rede e vai, né, começar pra tentar atacar lá no Alberto. E aí o Luca, ele toma coragem, ele vai lá pedalando na chuva, se revelando uma criatura marinha. Pega o Alberto na garupa, começa a pedalar esse cara
ladeira abaixo e, tipo, o Hércules, ele fica doido, mano. Ele tira um arpão, Deus sabe lá de onde começa a perseguir eles. E a Júlia vai atrás, mano. A Júlia, ela vai, sacrifica lá, batendo com a bicicleta, atropelando a bicicleta do Hércules, meu irmão. E aí, o Luca e o Alberto passam pela linha de chegada, o pessoal fica meio... Peraí, o quê? E aí, bom, fica tudo uma comoção lá e tal, né? Tipo, eles são monstros marinhos e tal. Só que aí, tipo, chega a Júlia e tal, ela tenta convencer o pessoal que não, tá tudo bem e tal. E aí chega o Hércules, né, pra tentar... E aí chega o Magno e ele fala: eu sei muito bem o que eles são. Os amigos da minha filha e os vencedores da Copa Porto Rosso. E aí, né, eles vai lá e o pessoal começa a aplaudir eles. E tipo, os pais do Luca também se revelam lá na chuva. Duas velhinhas cidadãs também se revelam lá na chuva, né? E tipo, tudo fica bem. Eles conseguem um prêmio. Eles compram a Vespa mais básica que tem lá, né, e tal, e beleza. A vida parece promissora. E aí a gente até tem uma revelação. Que a avó do Luca, né, toda semana ela ia pra Porto Rosso. Todo final de semana, né, como humana, disfarçada, pra comer lá na peixaria do Magnus e tal. E aí, né, como se diz, passa um tempo e o Alberto, ele toma uma decisão, mano. Tipo, quando a Júlia, né, vai voltar lá pra Gênova, o pessoal vai se despedir, o Alberto fala pro Luca que ele vendeu a Vespa deles e comprou uma passagem de trem pra o Luca ir pra Gênova com a Júlia. Os pais do Luca já falaram com a mãe da Júlia lá também, tá, os Magnus também. E aí, tipo, o Luca fica, e aí, Alberto, vamos comigo? Ele, não, cara, eu vou ficar aqui e tal. E meio que o Magnus adota o Alberto como filho dele. E aí, tipo, o Luca tá lá chorando, o Alberto também, os dois se abraçam e tal. E aí, né, o Luca, ele sobe no trem com a Júlia. E aí, tipo, eles vão embora, começa a chover, o Alberto fica pulando lá numa poça, todo molhado. O Luca também meio chorando lá e tal. E aí, acaba o filme. Não, mano, sensacional esse filme. Eu dou um 8 de 10. Mas é isso, gente. O filme já tá disponível no Disney Plus, porque é exclusivo de lá, né? Mas é isso, fiquem com Deus, coração. Já assistiu. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou. Silêncio, Bruno. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.